O que estão prestes a ouvir não é um conto de terror político, nem um exagero das redes sociais. É a realidade econômica mais crua e mais urgente que o sistema capitalista enfrenta neste momento e que afeta diretamente a vocês, as suas famílias, aos seus empregos, às suas economias e ao mundo inteiro. Prestem bem atenção neste número: 39 trilhões de dólares. É isso que o governo dos Estados Unidos deve hoje, em abril de 2026, não há um século, não em tempos de guerra mundial, hoje, agora mesmo. E a pergunta que ninguém em Washington quer responder com honestidade é esta: quem vai pagar isso? Seus filhos? Seus netos? Ou simplesmente nunca será pago? E o mundo vai sentir isso de uma maneira que nenhum de nós está completamente preparado para enfrentar. Isso não é ideologia, não é política partidária, é aritmética. E a aritmética, ao contrário dos políticos, jamais mente. Quero que pensemos juntos sobre isso. Não que leiamos por cima como se fosse mais uma manchete no celular, mas que realmente nos sentemos com essa realidade e a entendamos em toda a sua profundidade. Porque o que está acontecendo com a dívida dos Estados Unidos não é simplesmente um problema fiscal abstrato que os economistas discutem em suas reuniões enfadonhas. É um fenômeno que está redefinindo as relações de poder no mundo. Está mudando quem manda e quem obedece na economia global e está abrindo uma fissura na estrutura do sistema financeiro internacional que levou décadas para ser construído sobre uma única promessa, a de que o dólar americano é a moeda mais segura, mais confiável e mais poderosa do planeta. Essa promessa está começando a ser questionada como nunca antes na história moderna. Deixem-me colocar isso em perspectiva histórica, porque é isso que importa. No ano de 2001, quando ainda havia certo otimismo econômico nos Estados Unidos, a dívida federal total era de 5,8 trilhões de dólares. Naquele momento, representava 55% do produto interno bruto do país. Isso significa que a economia produzia quase o dobro do que o governo devia. Era administrável, era sustentável dentro dos parâmetros do sistema. Avancemos rapidamente para o presente. A dívida total já ultrapassou os 39 trilhões de dólares e representa mais de 122% do PIB. O governo dos Estados Unidos deve mais do que toda a economia do país produz em um ano completo. Isso não é um sinal de alerta menor, é um alarme de incêndio no prédio onde todos moramos, e as pessoas no poder estão mais preocupadas em discutir quem segura a mangueira do que em apagar o fogo. Agora bem, alguém poderia dizer, como sempre dizem, que outros países também têm dívidas enormes, que o Japão tem uma dívida ainda maior como porcentagem de sua economia, que a Europa tem seus próprios problemas, e isso é verdade. Mas há uma diferença fundamental entre o que acontece com o Japão e sua dívida e o que acontece com os Estados Unidos e a sua. E essa diferença muda tudo. O dólar americano é a moeda de reserva global. É a moeda com a qual o mundo comercializa petróleo, grãos, tecnologia, armamentos. É a moeda na qual os bancos centrais de quase todos os países do mundo guardam suas reservas. É a moeda que sustenta o sistema financeiro internacional por completo. Quando o Japão tem problemas com sua dívida, é um problema japonês. Quando os Estados Unidos têm problemas com sua dívida, é um problema de todo o planeta. E aí está a diferença que deve nos importar, especialmente para quem vive e trabalha neste país. Vamos falar dos números concretos que muitos meios de comunicação não querem explicar com clareza, porque são incômodos demais.
O governo federal dos Estados Unidos gastou no ano fiscal de 2025 exatamente US$ 1 trilhão somente em juros sobre sua dívida. Não em educação, não em infraestrutura, não em saúde, apenas para pagar os juros do que deve US$ 1 trilhão. Para contextualizar, isso é mais do que o governo gasta em defesa nacional, que historicamente tem sido o maior gasto do orçamento. Pela primeira vez na história moderna, o segundo maior gasto do governo federal não é um programa social, nem um investimento no futuro do país. É simplesmente o custo de ter vivido além de suas possibilidades durante décadas, e esse custo continua crescendo. Cada ano que passa, sem resolver o problema estrutural de fundo, os juros se acumulam sobre os juros e a dívida se devora a si mesma em um ciclo que os economistas chamam de insustentável, porque simplesmente o é. E aqui vem a parte que precisamos entender com absoluta clareza. Isso não caiu do céu. Essa dívida não é um acidente. É o resultado previsível e deliberado de decisões políticas específicas que beneficiaram setores muito concretos da sociedade americana. Quando o governo corta impostos das maiores corporações do mundo, como ocorreu em 2017 com a chamada Lei de Cortes de Impostos e Empregos, e como voltou a ocorrer em 2025 com o que alguns chamaram de Lei Grande e Bela, alguém tem que pagar a diferença, e essa diferença não é paga pelos acionistas de Wall Street, é paga pelos trabalhadores, pelas classes médias que veem os serviços públicos se deteriorar e pelas gerações futuras que herdarão uma dívida que já supera US$ 100 mil por cada homem, mulher e criança que vive neste país hoje, US$ 100 mil por cabeça. Esse é o preço que cada um de nós, sem tê-lo votado diretamente, está carregando. O Escritório de Orçamento do Congresso, que é a entidade técnica apartidária que faz as projeções fiscais mais sérias em Washington, elaborou cenários que deveriam tirar o sono de qualquer pessoa que entenda o que significam. Se a dívida continuar crescendo no ritmo atual, sem mudanças estruturais profundas, até o ano de 2050 poderia alcançar 156% do PIB. E no caminho até esse ponto, os juros sobre a dívida consumiriam recursos que hoje são usados para a Previdência Social, para o Medicare, para a infraestrutura, para as universidades públicas. Existe um momento no horizonte em que o governo simplesmente não conseguirá financiar as funções básicas do Estado sem monetizar a dívida, que é uma maneira elegante de dizer imprimir dinheiro. E quando os governos imprimem dinheiro para pagar suas dívidas, já sabemos o que acontece. Vimos na história, estamos vendo em partes do mundo agora mesmo. Chama-se inflação. Às vezes, chama-se hiperinflação e destrói as economias das pessoas comuns muito mais rapidamente do que qualquer crise da Bolsa de Valores. Mas esse problema não para nas fronteiras dos Estados Unidos. E aqui é onde a história se complica de uma maneira que poucas pessoas estão conectando corretamente. O que está acontecendo com a dívida americana está acelerando uma transformação geopolítica que vem se desenvolvendo em silêncio há anos. A erosão do dólar como moeda de reserva global. Não é um colapso repentino, não vai ocorrer amanhã, mas está ocorrendo de maneira gradual, sistemática e muito deliberada por parte de potências que há décadas esperam seu momento. O dólar representava 72% das reservas mundiais em 2001. Hoje representa cerca de 57%. Isso pode soar como uma mudança pequena, mas em termos de economia política global, é um movimento tectônico que está redesenhando o tabuleiro de poder mundial. A China não está sendo discreta sobre suas intenções.
O Banco Central Chinês comprou ouro durante 11 meses consecutivos, reduziu suas posições em títulos do Tesouro Americano de um máximo de 1,3 trilhão de dólares em 2013 para aproximadamente 730 bilhões de dólares em 2025. Isso representa uma redução de mais de 45% em seus ativos de dívida americana. E a China não está sozinha nesse movimento. A Rússia, após as sanções massivas que recebeu pela invasão da Ucrânia em 2022, acelerou dramaticamente sua saída do sistema financeiro baseado no dólar. A Índia está comercializando petróleo em rúpias. Brasil e Argentina estão explorando acordos bilaterais em suas próprias moedas. Os países do BRICS, que agora incluem Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã e Etiópia, entre outros, colocaram sobre a mesa a ideia de criar uma moeda alternativa ao dólar para o comércio internacional. Isso há 3 anos soaria como ficção científica geopolítica. Hoje é uma conversa séria nas capitais do mundo. E por que isso importa? Porque o privilégio que os Estados Unidos têm de ser o emissor da moeda de reserva global não é um acidente histórico, é um pilar fundamental de seu poder econômico e político. É o que permite ao governo americano tomar emprestado dinheiro a taxas relativamente baixas, porque a demanda global por dólares e títulos do Tesouro é constante e massiva. É o que dá a Washington a capacidade de impor sanções financeiras a qualquer país do mundo, simplesmente excluindo-o do sistema de pagamentos em dólares. O controle do dólar é, na prática, uma das armas mais poderosas do arsenal americano, e essa arma está enferrujando. Não porque os inimigos dos Estados Unidos sejam mais inteligentes, mas porque os próprios Estados Unidos, com sua dívida crescente, com sua instabilidade política, com seus tarifas caóticas e suas ameaças econômicas erráticas, estão corroendo a confiança na solidez do próprio sistema que construíram. Pensemos no que ocorreu em 2025. Os mercados financeiros globais viveram episódios de pânico que não são comuns para uma economia da magnitude americana. O dólar caiu cerca de 10% em termos gerais desde o início do segundo mandato de Trump. Isso não é uma correção menor para uma moeda que se supõe ser a âncora da estabilidade financeira global. Uma queda dessa magnitude em tão pouco tempo envia sinais de alarme em todas as capitais financeiras do planeta. O ouro, que historicamente é o ativo de refúgio quando a confiança no sistema monetário começa a vacilar, superou os 3.500 dólares a onça. Os bancos centrais do mundo estão comprando ouro em taxas recordes precisamente porque estão buscando alternativas a um sistema que percebem como cada vez menos estável. Mas há algo ainda mais inquietante que precisamos discutir e que conecta a dívida com a guerra, com a paz e com as mudanças que estamos vivendo na ordem global. Quando os impérios têm problemas fiscais sérios, historicamente não resolvem esses problemas reduzindo seus gastos de maneira ordenada e equitativa. Resolvem de outras maneiras, aumentam a pressão militar para proteger seus interesses econômicos, intensificam o controle sobre as populações domésticas, buscam bodes expiatórios externos para desviar a atenção das contradições internas. E esse padrão que se repetiu na história desde Roma até o Império Britânico é algo que estamos vendo se desenvolver diante de nossos olhos em tempo real, não como uma acusação simplista, mas como uma análise honesta das dinâmicas estruturais em jogo. Vejam o paradoxo que vivemos. No ano fiscal de 2025, o governo dos Estados Unidos gastou mais de 1 trilhão de dólares em juros sobre sua dívida, mas, ao mesmo tempo, a Lei Grande e Bela, aprovada em 2025, adicionará, segundo as estimativas do Escritório de Orçamento do Congresso,
outros 3,4 trilhões de dólares aos déficits acumulados na próxima década. Pensem bem, o país está pagando 1 trilhão por ano apenas de juros, sua dívida já supera os 39 trilhões de dólares e a resposta política é aprovar mais cortes de impostos que adicionam mais dívida. É como se alguém tivesse 5 cartões de crédito no limite, os juros o estivessem devorando vivo, e sua solução fosse abrir um 6º cartão para pagar os outros. Em algum momento, o banco diz não. E quando esse banco é o mercado global de títulos, quando esse banco são os investidores institucionais de todo o mundo, a história termina de uma maneira que ninguém quer viver por dentro. E aqui é onde a análise precisa ser verdadeiramente honesta, porque neste país, nos Estados Unidos, existe uma narrativa bipartidária muito conveniente que diz que a dívida é um problema dos democratas que gastam demais ou um problema dos republicanos que cortam impostos demais, dependendo de quem você pergunte. Mas essa narrativa é uma distração. A dívida federal disparou sob administrações de ambos os partidos. Disparou sob Reagan quando foram feitos os primeiros grandes cortes de impostos às corporações. Disparou sob Clinton porque havia um contexto de crescimento que mascarou o problema estrutural. Disparou sob Bush filho com as guerras do Iraque e do Afeganistão e com o resgate financeiro de 2008. Disparou sob Obama, que teve que responder à crise financeira que herdou. Disparou sob Trump em seu primeiro mandato com os cortes de 2017 e a resposta à Covid. Disparou sob Biden com os estímulos pós-pandemia e continua disparando agora. Isso não é uma falha de um partido, é uma falha sistêmica do modelo econômico-político que ambos os partidos abraçaram durante décadas, que consiste em socializar os custos do capitalismo e privatizar seus lucros. Quando a economia cresce e as corporações ganham mais, esses ganhos vão para os acionistas, para os executivos, para os fundos de investimento. Quando a economia colapsa e os bancos quebram, o governo os resgata com dinheiro público que adiciona dívida. Quando é preciso financiar guerras para proteger as rotas comerciais que tornam possíveis esses lucros corporativos, o custo é pago pelo orçamento federal e a dívida cresce. Esse é o mecanismo real por trás dos 39 trilhões de dólares. Não é um acidente, é um sistema funcionando exatamente como foi projetado, exceto que tem um defeito fatal. Não é sustentável no tempo e o tempo, com a velocidade que esse processo está tomando, está acabando mais rápido do que ninguém queria admitir. Agora bem, o que tudo isso significa para as pessoas que vivem e trabalham nos Estados Unidos? Para as famílias latinas que construíram suas vidas neste país, que pagam seus impostos, que mandam remessas para suas famílias no México, na Guatemala, em El Salvador, na Colômbia, na Venezuela, significa várias coisas muito concretas. Significa que os serviços públicos vão continuar se deteriorando porque uma proporção cada vez maior do orçamento federal irá destinada a pagar juros em vez de investir em hospitais, escolas, estradas e programas sociais. Significa que a inflação, que golpeia mais duramente as famílias de renda baixa e média, que são as que gastam uma proporção maior de sua renda em bens essenciais, continuará sendo uma ameaça estrutural. Significa que o dólar que ganham trabalhando hora após hora poderá valer menos no futuro do que vale hoje. Não por culpa delas, mas por decisões tomadas em Washington para beneficiar quem já tem demais.
E a outra dimensão disso que precisamos nomear com clareza: o enfraquecimento da confiança global no dólar não vai ocorrer de maneira ordenada se ocorrer. Os mercados financeiros são sistemas complexos que podem funcionar aparentemente bem por muito tempo e depois colapsar de maneira surpreendentemente rápida quando a confiança se rompe. Vimos isso em 2008, quando o sistema financeiro global esteve literalmente a horas do colapso total, antes de os governos intervirem com resgates massivos. Vimos antes com a crise asiática de 1997, com a crise de dívida soberana europeia de 2010, com a quebra da Argentina. Sempre há um período de aparente estabilidade durante o qual os problemas se acumulam sob a superfície. E depois há um evento detonador que revela que a solidez que todos acreditavam ver era ilusória. A questão não é se o sistema atual pode continuar funcionando indefinidamente. A questão é por quanto tempo mais pode continuar funcionando antes que algo quebre de uma maneira que ninguém consiga conter.